vai ser uma revisão do assunto que está lá nas videoaulas. Então, ok. Então, vou falar aqui sobre os 3 assuntos finais da segunda unidade, que vai ser transporte no floema, respiração e assimilação de nutrientes minerais, né, como já coloquei lá. E aí, hoje mesmo eu vou colocar o questionário para completar a segunda parte e tentar agilizar aí nas correções, porque eu sei que daqui a pouco chega o final do semestre e começa a acumular muita coisa, né, até para vocês também. E aí complica a nossa vida. Até porque vem as defesas também de TCC, né, e aí enche muitas coisas. Então, vou começar aqui falando... Oi? Bom dia, professor. Foi mal. Opa, bom dia, Pedro. Então, vamos lá. Tá, vamos começar aqui a falar sobre transporte no floema. Isso aqui tem um gráfico semelhante lá nas minhas videoaulas, né? Eu explico direitinho como é que funciona. Isso aqui é exatamente a teoria que explica o movimento a longa distância dentro do floema. Lembrando, o movimento no floema, o transporte de nutrientes ou de seiva dentro do floema é um transporte a longa distância também, assim como era lá no xilema, né? Deixa eu só ver aqui minhas anotações. Então, quando a gente, aliás, né, mudando de palavras, transportes a longa distância em planta, eles são sempre por gradiente de pressão. Transportes de água a curta distância é por osmose, né? Então, por diferença de potencial hídrico, como a gente estudou lá, mas o transporte de água a longa distância no xilema, por exemplo, é por diferença de pressão. Tá? A pressão, que é uma pressão negativa gerada lá na folha, quando transpira, faz com que a água se movimente para cima, né? Todo mundo acertou isso daí lá no questionário, né? Que eu me lembro e foi quase 100% de acerto, pelo menos. No caso do floema é muito parecido, só que aqui no floema, o transporte é sob pressão. Se a gente comparar, é como o transporte de sangue nos nossos vasos sanguíneos, né? Então, ali está sob pressão. Só que a pressão e o bombeamento do sangue, ele é feito pelo coração. No caso de plantas, a pressão é gerada nas fontes, porque fontes produzem açúcares além da capacidade de consumo e transportam esses açúcares, quase sempre com gasto de energia, para o floema, e o açúcar que está sendo transportado no floema, ele sai lá no dreno. Tá? E aí, quando o açúcar sai no dreno, muitas vezes é também com gasto de energia, isso faz com que diminua a concentração de açúcares lá no dreno. Então, a gente vai ter aqui 2 locais, tá? Essa figura, ela é bem curta, né? Tem, assim, uma distância de 1, 2, 3 células, mas é claro que a distância de uma fonte até o dreno, esse dreno aqui está sendo na raiz, mas eu vou colocar exemplos de que drenos podem ser outras partes, são de diversas células. Mas o que é que vai estar acontecendo aqui? Quanto mais açúcares, nesse caso aqui, sacarose, que é o principal tipo de açúcar transportado em plantas, é claro que isso varia de espécie para espécie, mas no geral o principal açúcar é sacarose. Quando ela se acumula, qual que é o efeito disso? Aumenta aliás, reduz o potencial osmótico, porque quanto mais solutos, menor o potencial osmótico, reduz o potencial hídrico dessa região aqui do floema, e aí isso provoca transporte de água para esse floema que está próximo às fontes. Tá? Vocês estão vendo aqui na setinha em azul, entrada de água vindo tanto de outras células que estão ali em volta, como muitas vezes vem água também do xilema. A água que está sendo transportada para cima até chegar na folha, parte dela vai sair do xilema e vai entrar no floema. Por quê? Por causa exatamente da diferença de potencial hídrico, tá? Então, esse transporte a curta distância aqui, ele é por osmose. E lá no dreno, o açúcar vai estar saindo e vai estar sendo utilizado, ou então vai estar sendo armazenado. Você vê que eles representaram aqui uma planta de beterraba, então muitas vezes o açúcar que chega lá nos órgãos de reserva que estão abaixo do solo na beterraba, ele é armazenado, e é armazenado como sacarose também. Então, esse açúcar que está saindo aqui, o que ele faz? No floema, próximo ao dreno,
a concentração de açúcar é menor, então, consequentemente, o potencial osmótico aqui é maior e o potencial hídrico também, e aí isso faz com que a tendência seja de saída de água próximo ao dreno, e aí vai para outras partes, né? Pode ser para outras células ou pode voltar de novo para a corrente do xilema. Né? E aí pode até uma parte da água fica circulando entre xilema e floema, mas é claro, a maior parte da água que está sendo transportada no xilema se perde pela transpiração. Bom, então, essa teoria aqui ela é bem interessante porque ela explica exatamente que a maior pressão gerada próxima à fonte faz com que a água seja empurrada para o local em que tem menor pressão próximo ao dreno. Tá? Então, essa é a teoria básica que explica o fluxo de seiva. Uma coisa interessante, tá, é que o fluxo de seiva ele pode até ser controlado entre os drenos, porque dreno não é apenas raiz. Normalmente a gente encontra esses gráficos aqui mostrando que o dreno está na raiz, tá? Raízes são drenos, sim, porque raízes não vão estar fazendo fotossíntese, elas vão estar sempre consumindo açúcares, além da produção. Mas dreno pode ser, por exemplo, uma folha jovem, pode ser uma flor, um fruto, uma semente se formando, um novo ramo se formando na parte aérea, tá? Então, tem diversas formas de dreno em planta. Então, existe uma coisa também chamada competição entre os drenos. Pode ser que, por exemplo, um dreno que esteja, uma flor que está se formando lá na planta, ela comece a exigir muito mais açúcares do que a raiz, aí o transporte preferencialmente vai ser para esse dreno que está exigindo mais açúcares. Provavelmente vocês já viram plantio de mudas produzidas por estaca, por exemplo, de mudas de fruteiras, de manga, caju, né, até outras espécies arbóreas, que o pessoal recomenda o seguinte: olha, você plantou essa muda aqui de mangueira, mas elimine os frutos, porque ela vai florescer muito antes, tá? Ela não é como uma planta normal que germina de semente, que vai produzir flores só depois de alguns anos. Ela vai produzir bem cedo, talvez no primeiro ano após a produção, mas o que é que o pessoal recomenda? Elimine os frutos, por quê? Porque se deixar eles, aqueles frutos vão competir com as raízes. E no primeiro ano, é mais interessante deixar a planta investir bastante em raiz, porque ela vai se tornar mais resistente, ela vai explorar uma porção maior do solo, do que você ter uma produção extremamente pequena ali, que às vezes nem o ramo vai ter força para sustentar, né, aquele fruto que muitas vezes é pesado. Tá? Então, existe essa competição entre drenos, a planta está sempre, os próprios drenos da planta estão sempre competindo entre si, né, porque a planta ela nunca vai ter abundância de açúcar, né? Pode até ter em algumas épocas do ano, em alguns períodos do dia, mas quase sempre ela está tendo um gasto quase que equivalente ao da produção. Como é que essa competição entre drenos é regulado na planta, tá? Então, uma ideia, uma coisa que tem várias evidências que isso daí funciona, é que os drenos competem exatamente pela retirada de açúcares. Imagine que tem um dreno aqui embaixo e que tem um dreno lá em cima, tá? Tem uma flor sendo produzida. Se a flor está consumindo mais açúcares, ou seja, se os órgãos reprodutivos estão consumindo mais açúcares do que a raiz, a tendência é que a pressão lá na parte de cima fique menor do que na região da raiz. Aí, preferencialmente, o fluxo de seiva vai para o local de menor pressão, que nesse caso aí seria a parte de cima, tá? Essa é uma teoria, ainda não foi totalmente comprovada, mas tem muitas evidências mostrando que, realmente, quando se altera a pressão, preferencialmente o fluxo de seiva vai para aquele local, né? Uma outra coisa é que o próprio açúcar, ele pode servir de molécula sinalizadora. Então, se tem mais consumo de açúcar em um determinado dreno, a planta preferencialmente direciona para aquele local, tá? Já foi visto que a própria sacarose, ela regula a expressão de diversos genes que controlam a relação entre fontes e drenos. E há outras moléculas sinalizadoras também, tá? Tem proteínas, RNA, tá? A parte bioquímica ela é um pouquinho mais complexa, mas o que é interessante é que a planta ela vai sempre estar regulando a relação entre fonte e dreno de acordo com a sua necessidade. Uma outra coisa que a gente tem que observar é o seguinte:
as plantas, elas vão ter... Por que as plantas têm, por exemplo, uma relação, dependendo da condição ambiental, quase fixa entre raiz e parte aérea? Tá? Porque a sustentação de uma região depende da outra. Por exemplo, para que a planta mantenha uma determinada quantidade de raízes, que são células vivas que consomem energia, ela tem que ter uma determinada quantidade de folhas, produzindo fotossíntese e mandando açúcares, ou seja, mandando energia para a raiz. Mas, para a planta manter uma determinada quantidade de folhas, ela precisa que a raiz esteja absorvendo nutrientes minerais e água e transportando tanto a água quanto os nutrientes minerais até as folhas. Tá? Então, por isso tem que ocorre esse balanço. Não tem como uma planta produzir uma quantidade de folhas que não vai ter água disponível para serem sustentadas por nutrientes minerais, e não tem como a planta produzir uma quantidade de raiz muito grande que não possa ser sustentada pela fotossíntese na parte aérea. Por isso que quase sempre vai se mantendo esse equilíbrio. Qual que é o segredo da produção de bonsais? Tá? Vocês provavelmente já viram lá bonsai que já é adulto, já é uma arvorezinha pequenininha, mas que está num vaso com tamanho muito limitado. E por que ele fica daquele tamanho? Então, uma das coisas que o pessoal faz lá é colocar um vaso extremamente pequeno, que não deixa a raiz crescer muito. E aí, se a raiz não cresce muito, não vai ter absorção de água nem de nutrientes suficientes para a parte aérea, consequentemente, a parte aérea vai ficar pequena também. Tá? Vocês observam muito isso. Às vezes, bonsais se formam naturalmente em superfícies rochosas, né? E aí, é isso que a planta está fazendo, tá? Fisiologicamente, ela está regulando a relação entre raiz e parte aérea, exatamente porque tem que existir esse equilíbrio. Eu comentei lá em relações hídricas que muitas vezes, quando a água do solo começa a secar, a planta investe mais em raízes, para aprofundar, para explorar novas porções do solo, mas investe até determinada capacidade, né, até determinado ponto, porque não tem como ela investir muito em raiz se ela não tem folha produzindo energia suficiente. E principalmente em situação de seca, que os estômatos se fecham, e aí reduz fotossíntese, né, como eu comentei na videoconferência anterior, então aí é que a coisa fica mais complicada ainda, é que vai ter menos energia ainda para a raiz, né, então elas vão tendo que manter esse equilíbrio aí, tá? Mais uma vez, lembrando, né, aquela história, a planta, ela tem que ajustar o seu metabolismo a um local de a um local, aliás, a planta tem que regular o seu metabolismo, porque ela germina e completa todo o seu ciclo de vida no mesmo local, então ela não é como nós animais, né? Estamos precisando de alimento, vamos procurar, não estamos precisando, vamos deixar de consumir, né? Ela tem que, como ela está no mesmo local, ela tem que ajustar o seu metabolismo. Mas isso eu falo sempre, né, nas minhas aulas. Então vamos adiante. Então, aqui eu coloquei um exemplo de crescimento de partes aéreas e de raízes. Isso aqui são os chamados meristemas apicais, tanto da parte aérea quanto das raízes. Tá aqui na figura acima o da parte aérea que o da raiz. Então, na planta, existem dois tipos de respiração. Existe uma respiração que é chamada de respiração de manutenção. Essa respiração de manutenção, ela vai estar relacionada com a própria manutenção, como o nome já diz, tá? Células são vivas, elas consomem energia, elas dependem de energia para se manterem, e então elas estão ali sendo sempre consumindo, tá? Elas precisam, por exemplo, fazer metabolismo, elas precisam recuperar algumas membranas, algumas outras moléculas que sofreram danos, tudo isso está sempre sendo refeito, tá? Mas existe uma respiração que consome muito mais energia, que é a respiração de produção. Então, nas regiões meristemáticas, tanto da parte aérea quanto das raízes, para produzir novos conjuntos de células, se consome muita energia. Tá? Então, de onde é que vem essa energia? Porque tanto aqui na parte aérea quanto na raiz, essa divisão celular ela vão estar funcionando, são divisões celulares muito intensas,
Então, esses aí são drenos muito fortes. Então, essa energia está vindo exatamente das fontes, que na maioria das vezes são folhas, mas eu já comentei lá, tá? Inclusive nas videoaulas. Fonte pode ser qualquer órgão que produz energia, além da capacidade de consumo, tá? Mas normalmente são folhas, né, que são realmente os órgãos especializados. Então, é aí que vem a competição, tá, entre fontes e drenos. Por isso que, quando uma região meristemática da parte aérea se torna, deixa de ser vegetativa e passa a ser reprodutiva, ou seja, ao invés de produzir novas folhas, começa a produzir novas estruturas florais, o consumo de energia passa a ser muito mais intenso, e aí ocorre essa competição aí entre partes aéreas e raiz. Preferencialmente, o transporte de seiva ocorre por proximidade, mas vai depender também da força do dreno. Tá? Então, por exemplo, nesse esquema, nesse desenho aqui, essa folha que está aqui do lado direito, ela vai acabar alimentando mais raízes que também estão do mesmo lado. Ou folhas jovens, que estão se formando aqui, que ainda são drenos, que está do mesmo lado. Mas diversos experimentos mostram, né, que se a gente, por exemplo, remover todas as outras folhas e deixar apenas essa, as plantas conseguem dar um jeito de transportar açúcares para as que estão, tanto raízes quanto folhas que estão lá do outro lado, tá? Mas aí, é claro, o transporte, se for mais próximo, ele vai ocorrer com mais eficiência. E isso depende, é lógico, como eu acabei de comentar, da força do dreno, porque a força do dreno, ela é medida pela quantidade de biomassa desse dreno, por exemplo, biomassa de raízes, vezes a atividade. O que é a atividade? É a própria atividade metabólica da raiz. Então, por exemplo, raízes que estão absorvendo muitos minerais do solo, elas estão consumindo muita energia. Né? Quase sempre, a absorção de nutrientes minerais é com gasto de energia metabólica, né? Como a gente comentou lá na parte de nutrição mineral. Tá? Então, isso é consumo de energia, e essa energia vai ter que vir dos órgãos fotossintetizantes. Deixa eu ver mais. Bom, uma outra coisa que eu quero comentar, tanto com relação à respiração, quanto com relação ao transporte dentro do floema, é com relação a plantas que ficam em locais encharcados. Né? Então, vamos lá. Quando a planta está em condições normais, que é esse esquema aqui mais à esquerda, a gente diz que ela pode fazer respiração aeróbica. Nesse caso aqui, as raízes, elas podem fazer respiração aeróbica, porque entre as partículas do solo vai existir oxigênio. Né? Se o solo está bem aerado, que normalmente acontece, na maioria das vezes, na maioria dos ecossistemas, logo após uma chuva, é lógico que todos os espaços de ar, eles ficam preenchidos por água, mas essa água logo ou vai descendo para o lençol freático, ou vai sendo absorvido pela planta e sendo transpirada, ou então vai evaporando diretamente a partir do solo. Então, essa condição de encharcamento do solo, a tendência é que ela se desfaça rapidamente. E se tem oxigênio, então, a raiz faz respiração aeróbica. Eu demonstrei lá nas videoaulas, né? A respiração aeróbica é muito mais eficiente, mais de 90% mais eficiente do que respiração anaeróbica. Porque produz muito mais ATP, produz muito mais NADPH ou NADH do que a respiração anaeróbica. Mas, em condições de solo encharcado, que seria nesse caso aqui, por muito tempo, tá? Porque se for um solo encharcado por pouco tempo, as plantas conseguem alterar o seu metabolismo e isso não prejudica muito o seu desenvolvimento. Mas se o solo fica encharcado por muito tempo, o que é que vai acontecer? A primeira coisa é que vai diminuir a quantidade de oxigênio no solo. Até chegar num ponto que não vai ter até oxigênio, porque na água tem oxigênio diluído. Mas é uma quantidade muito menor do que a capacidade que as plantas têm de utilizar esse oxigênio para o seu próprio metabolismo. Tá? Então, nessa condição aqui de solo encharcado, o que é que acontece? As raízes, principalmente aquelas que estão mais profundas, vão começar a fazer respiração anaeróbica. As que estão mais acima,
elas ainda têm uma disponibilidade maior de oxigênio, porque ali está mais próximo à superfície do solo, mas ainda assim é uma quantidade menor do que elas teriam disponível se o solo não estivesse encharcado. E se as plantas estão em uma determinada parte submersas, aí é que a coisa complica mais ainda. Pelo seguinte, nessa figura aqui, a B, nesse esquema aqui da letra B, quando o solo está encharcado, tem algumas plantas que conseguem sobreviver a isso, porque elas produzem um tipo de tecido chamado de aerênquima. Provavelmente vocês viram isso daí lá na anatomia vegetal, né? Tem algumas outras plantas que não produzem aerênquima. O que é o aerênquima? Daqui a pouco eu volto aqui, tá? Isso aqui é um detalhe de um caule mostrando aerênquimas. Aerênquima é basicamente espaços intercelulares. São regiões que podem estar na folha, no caule, na raiz, que não tem células, né? Como diz, espaço intercelular, né? Não tem células. Só que esses espaços intercelulares, eles são muito grandes. Vocês veem aqui um caule pequenininho, né? Fininho, e tem muitos espaços intercelulares. Isso é de uma planta adaptada a ambiente aquático, tá? Então, o aerênquima, que esses grandes espaços intercelulares, o que é que eles fazem? O que é que eles possibilitam? Que o oxigênio venha da parte aérea, possa ser absorvido ou por folhas ou pelo próprio caule, e via esses canais de aerênquima ele chega até a raiz. Se o oxigênio chegar até a raiz, então perfeito, a planta vai conseguir fazer respiração aeróbica, vai ter energia suficiente para continuar absorvendo nutrientes minerais e água também, tá? Porque ela já está no ambiente ali encharcado, então a água não vai ser problema. Só que, se for uma planta que não consegue produzir aerênquimas, aí ela vai morrer, tá? A gente já viu diversas vezes, né? Provavelmente vocês têm na sua casa, poxa, eu cuidei tão bem daquela plantinha que eu recebi, que eu ganhei de presente, mas ela murchou e morreu. Por quê? Porque ela não conseguiu produzir aerênquima, ela estava no solo encharcado, sem oxigênio, então daí ela morreu exatamente porque a raiz não tinha energia suficiente para continuar absorvendo nutrientes. E uma coisa interessante que acontece aqui, que parece até um paradoxo, é que a tendência é que os estômatos fiquem mais fechados quando o solo está encharcado. Se a planta não consegue se adaptar a essa situação de solo encharcado. Por quê? O estômago poderia ficar aberto, não tem água disponível, então a planta poderia transpirar à vontade. A questão é que, como não tem energia suficiente para absorver nutrientes minerais, então o próprio transporte de água fica prejudicado, tá? Porque para a planta absorver água, tem que ter uma diferença de potencial hídrico entre a raiz e o solo. E muitas vezes a diferença de potencial hídrico, ou pelo menos a parte mais significativa da diferença de potencial hídrico entre a raiz e o solo, é gerado pelo acúmulo de nutrientes minerais nas raízes. Então, se não tem nutriente mineral se acumulando suficientemente na raiz, a diferença de potencial hídrico entre a raiz e o solo não vai ser tão intensa, e aí não vai ter tanto transporte de água, a planta não vai morrer por falta d'água, mas ela vai transpirar menos, né? Ou seja, toda a parte de metabolismo dela acaba ficando prejudicada. Em uma situação dessa letra C aqui, né, que além da raiz, algumas regiões da planta ficam submersas também, aí é que a coisa fica mais complicada para muitas plantas, porque muitas vezes o aerênquima vai se formando próximo aos órgãos mais baixos, e nesse caso aqui ficaria mais difícil ainda. Mas algumas plantas, elas conseguem fazer isso, tá? Conseguem produzir aerênquimas em regiões mais altas, que é o caso, por exemplo, de plantas de mangue. Tem muitas plantas do mangue, como no caso dessa aqui da foto, em que elas produzem raízes respiradoras, é isso daí que está sendo mostrado na foto, tá? Isso aqui é uma raiz especializada na respiração. Por que essa raiz é especializada na respiração? Porque na estrutura interna dela existe muitos aerênquimas.
Então, o mangue, ele vai funcionando da seguinte forma. Quando a maré está mais alta, a água sobe, pode ser que essa água cubra totalmente as raízes, isso não tem problema, porque daqui a 6 horas, né, vai ter esses ciclos de subir e descer 2 vezes por dia, as raízes vão estar expostas de novo, então vão estar absorvendo oxigênio novamente. E essa raiz que está aqui abaixo do solo, não tem problema que ela fique completamente submersa, porque o oxigênio está sendo transportado até elas, né, que vem lá da parte que fica submersa. Aliás, da parte que fica acima da água, né, do local que tem menos oxigênio, em outras palavras. Então, isso aqui é perfeito, né, para essas plantas. Elas têm água disponível, normalmente, ambientes de mangue são muito ricos, porque são locais em que os sedimentos, resíduos de diversas partes do rio são carregados até lá, então é um solo muito rico. O problema é que muitas plantas não se adaptam a isso. Então, é um solo que tem água, que tem muito nutriente, por que que todas as plantas não preferem ficar ali? Porque a maioria não consegue fazer respiração aeróbica em local encharcado. Tá? Então, se não tem oxigênio disponível, não vai ter também absorção eficiente de nutrientes minerais, e aí a maior parte das plantas não resistem. Né? Então, vocês devem observar muitas vezes isso, por exemplo, quando o pessoal vai construir represas, né? E aí tem que inundar um determinado local, então plantas que estavam crescendo normalmente naquele ecossistema não resistem, exatamente porque não conseguem tolerar a situação de encharcamento. Né? E aí altera totalmente ali o ambiente em que foi construída a represa. Isso aqui é um detalhe de uma planta de arroz. Tá? Você já deve ter visto que tem muitas cultivares de arroz que são cultivadas em local muito encharcado, né? Às vezes até submerso, durante pelo menos algumas partes do ciclo. Elas variam um pouco a capacidade de tolerar o encharcamento. Mas tem algumas cultivares que são muito resistentes mesmo. Então, aí o pessoal coloca em locais que normalmente são encharcados, né? Porque não vai ter problema de água nem de nutrientes ali. Por que o arroz é tão resistente? Tá? Então, tem algumas coisas muito interessantes. Isso aqui é um detalhe, tá? Da letra A, de uma folha, mostrando aerênquimas. Tá? Você vê que a parte interna ali da nervura central da folha, além de ter os tecidos condutores, tem muitos aerênquimas. Exatamente para... Você vê que a folha do arroz, acho que vocês lembram, né? Ela é bem afilada, então ela consegue transportar bem oxigênio. Mesmo que tenha uma parte da folha submersa, ela consegue transportar bem oxigênio desde a parte aérea até a parte de baixo. Então, esse corte foi feito exatamente na transversal da folha. Né? Aqui são as lâminas foliares, e aqui é a parte da nervura central. Né? Mas aí, provavelmente vocês lembram, a folha de qualquer gramínea, ela é muito afilada, então ela consegue mandar esse oxigênio até lá. Isso aqui é um detalhe da bainha da folha, aquela parte que já fica em volta do caule, que também tem aerênquimas que estão conectados ao aerênquima da parte de cima, e aqui é o próprio caule, mostrando que ele também possui alguns aerênquimas. Isso não é em todas as cultivares, tá? Mas aquelas que conseguem produzir aerênquima em resposta ao encharcamento, elas se dão muito bem nessas situações. Então, o aerênquima, a produção de aerênquima, muitas vezes, ela é em resposta ao ambiente também, tá? Tem algumas plantas que produzem naturalmente, são aquelas que já crescem só em ambientes encharcados, só em ambientes alagados. Mas muitas vezes é uma resposta ambiental. Se o solo está seco, ela não produz. Se o solo começa a ficar encharcado, aí ela começa a produzir esses grandes espaços intercelulares, exatamente para mandar o oxigênio. E no caso do arroz tem uma outra coisa interessante, e, aliás, em todas as gramíneas, que provavelmente vocês já devem ter observado, que a bainha da folha, ela fica muito em volta. Tem uma região do caule que a bainha da folha está totalmente em volta do caule. Tá? Da próxima vez que vocês virem uma gramínea, observem isso, tá? Removam a folha, vocês vão ver que a bainha estava totalmente em volta. Então, tem alguns trabalhos demonstrando que pode haver também transporte de oxigênio dentro daquele local ali entre a bainha e o caule, né? Ou seja, isso
permite ainda mais que a planta fique tolerante ao ambiente encharcado. Tá? Então, em outras palavras, né, para completar aqui, sempre vai ter que ter, para que a planta possa ter uma absorção eficiente de nutrientes, ela tem que ter respiração aeróbica, porque é ali que produz realmente mais nutrientes eficientemente. Muitas vezes as plantas conseguem tolerar um determinado período de respiração anaeróbica, produzindo pouquinha energia, absorvendo poucos nutrientes, tá? Então, tem algumas espécies que conseguem realmente tolerar, mas outras não, né? Então, isso é claro que vai variar de espécie para espécie. E é claro que aquelas que conseguem produzir aerênquima vão fazer uma respiração ótima, dependendo do local. Isso aqui é um detalhe de formação de aerênquima, exatamente em plantas de arroz, tá? Ela está submetida se ela está submetida a uma condição de solo bem drenado, ela pode produzir canais para transporte de oxigênio, mas até um determinado, aliás, ela controla isso, né? Ela produz até um determinado ponto da raiz. Se o solo começa a ficar muito encharcado, o que ela faz? Ela aprofunda esses canais na raiz até o local em que o oxigênio vai estar sendo necessário lá para as raízes, que é o que está mostrado aqui nesse segundo esquema, tá? Então, observe, né, se faz um corte mais acima, tem alguns espaços grandes intercelulares, mas se o solo está bem drenado aqui, ela não vai mandar esses espaços até a parte de baixo. Mas, no entanto, se o solo é muito encharcado, se ele tem problema de drenagem, aí ela consegue mandar o aerênquima. O aerênquima, ele tanto é maior na parte aérea, né, tem muito mais espaços aéreos na parte aérea, e como ela consegue fazer essa conexão de aerênquimas até a parte mais profunda da raiz, né, a parte que fica ali mais submersa à quantidade de água. Bom, então, deixa eu falar agora um pouco sobre nitrogênio. Eu falei que eu comentei um pouco sobre micorrizas na parte de nutrição mineral, que eu falei, né, que micorrizas são importantes porque aumentam a superfície da raiz, facilitam a absorção de muitos nutrientes, principalmente fósforo, e aí eu disse que eu ia comentar sobre a fixação biológica de nitrogênio quando eu falasse sobre assimilação de nutrientes, porque quando a gente vai falar sobre fixação biológica de nitrogênio, aí é bom que a gente já tenha um certo conhecimento da parte bioquímica, porque aí a discussão fica mais interessante. Tá? Então, vamos lá. Esse esquema aqui, ele mostra o ciclo biológico de nitrogênio na natureza. Tá? Então, o nitrogênio, ele está sempre sofrendo ciclos, né? Então, é muito difícil, quase nunca você encontra, por exemplo, vou fazer uma análise de solos e eu quero saber a quantidade de nitrogênio. Você pode até pedir isso durante a sua análise de solo, mas pode ter certeza, daqui a alguns dias já vai ter mudado completamente a quantidade de nitrogênio lá, porque o nitrogênio, ele cicla muito dentro dos solos, né? Se vocês não viram isso ainda nas disciplinas de solos e nutrição, né, mas provavelmente vocês vão ver lá que, apesar do nitrogênio ser fora o carbono, o oxigênio e hidrogênio ser o elemento mineral com maior quantidade dentro da maior parte das espécies de plantas, mas tem essa dificuldade, porque ele está sempre sofrendo ciclos, né? Sempre aumentando e diminuindo a sua concentração no solo. Né? Por quê? Porque ele depende da atividade de muitos micro-organismos. Sempre que ocorre decomposição de matéria orgânica, está sendo liberado nitrogênio no solo. Tá? Então, é isso que está mostrando aqui esse esquema aqui, né? Tem fungos, micro-organismos ali decompondo nitrogênio, decompondo matéria orgânica, aliás. Então, isso vai produzindo compostos nitrogenados. O primeiro produto da decomposição é o amônio, que é o NH4+. Quase que não saí agora. Então, o amônio é interessante, porque como ele tem carga positiva, ele pode ser aderido pela maior parte das partículas do solo. Tá? Lembra lá das partículas de argila que elas têm carga negativa.
Então, eles podem atrair qualquer composto, né, qualquer molécula com carga positiva. Mas esse amônio, ele rapidamente já é utilizado por outras bactérias do solo, né? Então, tem bactérias que são chamadas de nitrificantes, que elas produzem em sequência nitrito, que é o NO2-, aí já tem carga negativa, ou seja, já não vai ser atraído pelas partículas de argila, e depois nitrato, que também tem carga negativa. Então, a tendência é que nitrito e nitrato sejam lixiviados, tá? Desçam juntamente com a água até o lençol freático. Por que Natal, né, vocês devem ter ouvido falar isso, a água de Natal está contaminada por nitrato. Por quê? Porque bem próximo à região do Rio Potengi, tem muita gente fazendo agricultura, jogando adubação pesada, e o nitrato, como ele não consegue ser retido pelo solo, vai descer até o lençol freático e vai até o rio. Nitrato não é tóxico para plantas, mas é tóxico para nós, seres humanos, tá? Então, tem um determinado nível lá que é aceito, né, de acordo lá com a pessoal da saúde, mas é lógico que vai causar problema para a gente. Mas para a planta, não. A planta ela pode absorver tanto amônio, só que amônio normalmente é tóxico para plantas, porque quando elas absorvem muito amônio, né, então um solo muito rico em amônio, que normalmente é um solo que tem uma quantidade pequena de bactérias nitrificantes, aí o que é que acontece? Esse amônio ele pode ser absorvido em excesso pela planta e ele desfaz o potencial elétrico da membrana das células da planta. E aí se desfaz o potencial elétrico da membrana, a planta vai ter dificuldade para absorver nutrientes minerais. Lembro lá em nutrição mineral que eu comentei bastante sobre a parte de potencial elétrico da membrana. A planta gasta muita energia para manter o potencial elétrico da membrana, mas, aliás, né, gasta muita energia. E se esse potencial elétrico ele é desfeito, por exemplo, por causa de excesso de amônio, isso vai causar toxidez para plantas, tá? Então, isso é problema, elas têm que evitar que isso aconteça. E a planta não tem como controlar muito, né? Muitas plantas fazem o seguinte, assim que absorvem amônio em excesso, elas convertem internamente esse amônio, aliás, elas assimilam, incorporam esse amônio o mais rápido possível em compostos orgânicos, né? Mas aí nem sempre elas têm capacidade de incorporar todo o amônio, então isso pode causar problemas. Preferencialmente as plantas absorvem nitrato, e aí vem uma enzima muito importante para controlar essa parte de absorção inicial e depois a assimilação do nitrogênio, eu comento isso daí lá na videoaula, que é a redutase do nitrato, tá? Daqui a pouco eu comento mais um pouquinho sobre ela. Então, depois que as plantas absorvem, principalmente nitrato, elas incorporam eles em moléculas orgânicas e aí finaliza, né, o processo de assimilação. Isso eu não estou detalhando aqui, tá? Qualquer coisa vocês voltam lá na videoaula. Tem um ciclo, né, chamado de GS-GOGAT, né, que é o glutationa sintetase e glutamato aminotransferase, tá? Mas não se preocupem com isso, vocês vão ver que é uma rota bem simples, exatamente de assimilação de nitrogênio depois que ele é absorvido, tá? Mas o passo inicial é da nitrato redutase dentro das plantas. Bom, e tem a parte também além dessa parte aqui que eu falei, tem uma outra coisa muito importante que eu coloquei lá nas videoaulas, que é a parte da simbiose, que existe principalmente entre leguminosas e bactérias do gênero Rhizobium e de outros gêneros também, né, que, no geral, elas são chamadas de rhizóbios, mas vocês viram lá, né, que tem diversos gêneros desse tipo de associação. Que nesse caso aqui é um tipo de associação muito específica. Lá no caso das micorrizas, eu falei, né, que muitas vezes ela não é tão específica. Tem plantas que podem fazer simbiose com diversas espécies de micorriza, ou tem espécies de micorriza que podem fazer simbiose com diversas espécies de plantas. No caso da associação via rhizóbio, ela é mais específica, tá? Que tem aqui, por exemplo, bem à esquerda desse esquema, tem um exemplo de uma planta leguminosa com nódulos na raiz
e nesses nódulos existem bactérias fixadoras de nitrogênio. Essas bactérias fixadoras de nitrogênio, elas fazem parte, elas fazem o seguinte, fazem uma coisa que as plantas não conseguem fazer, e que poucos seres vivos conseguem fazer. Só quem consegue fazer fixação de nitrogênio são micro-organismos, tá? Ou seja, são indivíduos procariotos. Então, aliás, nem todo micro-organismo é procarioto, tá? Mas só são eles que conseguem fazer fixação de nitrogênio. Na atmosfera, a gente tem 70% de nitrogênio, na forma de gás N2, mas, por incrível que pareça, são poucos os indivíduos que conseguem aproveitar todo esse nitrogênio. Né? Por que é difícil aproveitar o nitrogênio? Porque os dois átomos de nitrogênio, para produzir o gás N2, eles formam uma ligação covalente tripla. E essa ligação covalente tripla, para ser quebrada, exige muita energia. Tá? Então, por isso que é difícil fazer a fixação biológica de nitrogênio. Então, as plantas leguminosas, elas conseguem produzir nódulos. Por que produzem nódulos, né? Tem algumas plantas que nem produzem nódulos, eu até comento um pouquinho isso lá. Mas, mais eficientemente, elas produzem nódulos, e nesses nódulos, eles acomodam, né, as bactérias que fazem a fixação biológica. Porque a fixação biológica de nitrogênio da atmosfera, ela tem que ser feita em um ambiente sem oxigênio, tá? Tem que ser um ambiente completamente anaeróbico. E aí tem uma proteína chamada de leg-hemoglobina, que é parecida com a hemoglobina que nós temos no sangue, que retira o oxigênio do local próximo à nitrogenase, que é a enzima que fixa o nitrogênio atmosférico, aliás, que quebra a molécula do nitrogênio atmosférico, porque exatamente a nitrogenase só funciona na ausência de oxigênio. Se tivesse oxigênio ali, a reação não aconteceria. Bom, então, como é que funciona a nitrogenase? Tá, isso aqui de bactérias. Ela é uma enzima que recebe o gás N2, tá mostrado aqui na parte de cima. São esses dois átomos de nitrogênio aqui, com ligação covalente tripla entre eles. E o átomo de oxigênio se liga a ela, aliás, o átomo de nitrogênio se liga a ela, e vai recebendo sequencialmente elétrons, que vão vir, no caso de raízes, no caso de plantas que fazem simbiose com rizóbio, né, de onde é que vem esses elétrons? Vem da respiração da raiz, que vai mandando os elétrons para os nódulos, para que eles possam ser utilizados pelas bactérias, ou no caso de bactérias do próprio solo, elas fazem sua própria respiração e obtêm esses elétrons. Lembram lá que eu comentei sobre as reações bioquímicas da respiração? Tem uma sequência de cadeia transportadora de elétrons, né, que funciona exatamente consumindo elétrons que vêm de outras partes para o funcionamento ali do ciclo, né, e reações finais de produção de energia. Então, parte daqueles elétrons, eles vão ter que seguir para a nitrogenase, porque aí ela vai incorporando hidrogênios em sequência. Vê aqui, tem 3 reações de redução, que ao mesmo tempo que elas recebem elétrons, recebem íons H+, e aí os hidrogênios vão se ligando a cada um dos átomos de nitrogênio. E, consequentemente, cada vez que um hidrogênio se liga a cada um desses átomos, quebra uma ligação covalente entre eles. E essa ligação vai ficar entre o nitrogênio e o hidrogênio. Então, aí acontece da segunda vez, aí nesse caso aqui, só tem mais uma ligação, e quando se ligar 3 átomos de hidrogênio, não tem mais nenhuma ligação covalente entre os nitrogênios. E aí a enzima nitrogenase é liberada para iniciar uma outra reação, é o que está mostrando aqui, né, no finalzinho do esquema, e, consequentemente, 2 moléculas de NH3 vão ser liberadas.
Tá? Então, iniciou com uma molécula de N2 e termina com 3 moléculas de NH3. Só que para que isso aconteça, ocorre um gasto de energia muito intenso. Tá? Para cada para cada molécula de N2 que entra e cada 2 moléculas de NH3 que saem, a planta consome, aliás, as bactérias consomem, deixa eu fazer isso aqui direito, 16 átomos de ATP. Que se a gente quisesse fazer um cálculo, fazer a parte estequiométrica daqui, eu diria que para cada molécula de NH3 que sai, seriam 8 átomos de ATP. Tá, mas aí, como está entrando aqui 2 nitrogênios, né, porque no gás N2, então estão sendo gastos 16 ATP. É um gasto de energia muito elevado, tá? Por que que isso é vantagem para plantas? Porque nitrogênio é difícil no solo. Eu acabei de comentar, o nitrogênio, ele está sempre ciclando muito dentro do solo, está sempre aumentando e diminuindo muito a sua concentração. Então, para muitas plantas, mesmo tendo esse gasto de energia enorme, para elas ainda é muita vantagem fazer o processo de fixação, tá? Manter o nódulo funcionando, gastando... porque para a planta manter bactérias lá no nódulo, ela não está gastando, não está pagando, né, entre aspas, apenas para a fixação de nitrogênio. Elas têm que manter essas bactérias vivas também. Tá? É como uma empresa deveria ser. Por exemplo, para você manter o trabalhador, você não está pagando apenas para o trabalho que ele está produzindo, você está pagando também para manter ele vivo, teoricamente, né? Apesar de que muitas vezes não acontece isso. Mas no caso de plantas, elas têm que manter as bactérias funcionando bem lá no interior do nódulo e tem que ter o gasto energético, além disso, né, do ATP para fixar o nitrogênio. Então, é um gasto muito elevado para plantas, mas compensa, porque nitrogênio é um componente muito importante para plantas, ele é componente de todas as proteínas, de ácidos nucleicos, né, de diversas moléculas que estão ali funcionando para o metabolismo da planta, e ela utiliza nitrogênio em grande quantidade, né, por isso que compensa manter isso daí funcionando, tá? Por isso que plantas leguminosas conseguem ser muito eficientes, conseguem competir muito bem em diversos ecossistemas, tá? Então, só para a gente provar que realmente compensa esse gasto energético, né? Elas conseguem, por exemplo, em um solo degradado, elas competem muito melhor do que diversas outras espécies. Se o solo já tem uma boa quantidade de nitrogênio, aí pode ser que a competição se desequilibre um pouquinho, né? As outras espécies passem a ter alguma vantagem, por causa exatamente... É tanto que muitas vezes a planta controla a simbiose. Ela, se já tem nitrogênio suficiente no solo, para que manter tanto gasto energético na sustentação das bactérias? Tá? Então, nesse caso aqui é um exemplo de simbiose que, na maior parte das vezes, é controlado pela própria planta. Ela deixa ou não ser infectada. A gente viu lá que, no caso do risóbio, não é bem assim a história, né? Muitas vezes ocorre reação de mutualismo, mas nem sempre, né, a coisa é bonitinha desse jeito. Bom, e mais uma vez eu vou finalizar aqui comentando um pouquinho sobre alterações climáticas. Uma coisa que a gente tem sempre que pensar é que o metabolismo do nitrogênio, ele sempre está relacionado ao metabolismo do carbono. Tá? Por quê? Eu acabei de mostrar um exemplo aí. Para a planta fazer, por exemplo, simbiose, ela gasta muita energia. Mas mesmo que seja uma planta que não tenha simbiose, para ela absorver naturalmente nitrogênio do solo, tá, tem ainda um gasto energético elevado, porque absorve, né, nitrogênio em alta quantidade, né, tem todo aquele processo lá acontecendo. Toda a parte metabólica, né, que eu comento lá nas videoaulas, tá? Então, sempre tem isso, tá? Podem ter certeza, se a planta tem dificuldade de fazer fotossíntese, ela vai ter dificuldade tanto de absorver nitrogênio, quanto de assimilar o nitrogênio, ou seja, incorporar nitrogênio
em moléculas orgânicas. Então, eu peguei aqui só um exemplo para a gente discutir isso. De 3 espécies que são da América do Norte, que são nativas da região costeira entre Estados Unidos e Canadá, mas isso daqui serve para qualquer espécie de planta, tá? Só porque aqui está uma comparação entre elas, fica interessante fazer a discussão. Então, tem 2 espécies de gramíneas, essa daqui da da foto de cima e essa da parte de baixo, da foto de baixo. A sequência delas é o que está mostrado aqui nessa figura da letra C, tá? Então, o que está em vermelho é exatamente a espécie de cima, o que está em triângulo verde é a do meio, e a que está em quadrado azul é a de baixo. Essas plantas são de locais úmidos, né? Então, não tem problema de água para elas, né? São até plantas tolerantes à salinidade. E o que é que a gente observa aqui, tá? Um efeito, uma comparação entre a absorção de nitrogênio, eles colocaram aqui nitrogênio radioativo, para poder ver realmente para onde é que estava indo esse nitrogênio após ele colocar lá em contato com as plantas. Então, eles pegaram a planta do ambiente nativo, mas fizeram esse experimento aqui em casa de vegetação, né, em ambiente controlado. Inclusive com atmosfera controlada. Uma atmosfera contendo concentração ambiente de CO2, aliás, e concentração elevada de CO2. Então, observe que, na maioria das vezes, a absorção de nitrogênio, ela aumenta quando ocorre aumento do carbono. Então, não precisa se preocupar com a concentração de nitrogênio que eles testaram. O importante é a gente comparar, aliás, a figura que está à esquerda com a que está à direita. Então, normalmente tem acúmulo de nitrogênio, tanto na forma de amônio, tá? Que eu falei, né, que é NH4+, que é positivo, que as plantas absorvem também, mas que se elas absorverem em excesso, causa toxidez, e tem aumento também na absorção de nitrato, né, contendo também nitrogênio radioativo aqui. Tá? Isso a gente vê de forma geral, principalmente nas concentrações mais baixas, quando a gente compara, se eu pegar uma faixa aqui mais baixa, por exemplo, de 10 micromolar, eu vou ter que as plantas que estão em ambiente normal de nitrogênio estão absorvendo menos nitrogênio do que aquelas em atmosfera enriquecida. Tá? Seria mais ou menos se eu traçasse uma linha, vou tentar pegar aqui o meio e traçar uma linha, ficou totalmente torta, né? Mas dá para ter uma ideia, né? Então, se vê que, por exemplo, a planta em azul aqui, que é a da figura abaixo, que é uma gramínea, C4, tá? Ela está absorvendo mais nitrogênio. Por que está absorvendo mais nitrogênio? Porque tem mais CO2 disponível, está fazendo mais fotossíntese. Mesmo ela sendo uma planta C4, que já tem mecanismo de concentração de CO2, ela está absorvendo mais nitrogênio. Isso serve para as outras, está mais difícil de observar aqui, mas serve também para elas. Isso tanto está sendo possível de visualizar para amônio quanto para nitrato também. Só que numa concentração muito elevada de nitrogênio, a gente já vê uma diferença menor, né? Nem sempre essa diferença vai estar acontecendo. Mas, isso daqui é um estudo a curto prazo. Né? Quando a gente vê estudos a longo prazo com espécies arbóreas, por exemplo, a gente vê que esse efeito não é tão intenso. Né? Então, o que é que eu quero mostrar aqui? Que, realmente, se tem aumento de nitrogênio, aliás, se tem aumento de CO2 na atmosfera, tem uma tendência da planta absorver mais nitrogênio. Tá? Por quê? Porque tem mais energia, vai ter mais metabolismo, né? Então, ela vai absorver mais nitrogênio. Mas, esse trabalho aqui foi feito em casa de vegetação. E lá no solo, tá? E lá no ambiente natural dela, vai ter nitrogênio suficiente, né? Vai ter energia suficiente para absorver mais nitrogênio. Mas vai ter nitrogênio suficiente lá naquele solo? Tá? Então, na maioria das vezes, não. O nitrogênio do ambiente ele vai permanecer o mesmo. Pode ser que até diminua dependendo se os micro-organismos decompositores ou as bactérias nitrificantes vão responder ou não, ou vão se adaptar bem ou não à mudança climática, né? Então, a coisa toda é muito complicada. Então,
a gente tem sempre essas variações. Em espécies arbóreas, por exemplo, em árvores, também tem essa questão, né? Nem sempre são espécies que demoram muito, né? Levam muito tempo para chegar até a fase adulta. Então, nem sempre o aumento da fotossíntese vai estar relacionado a uma maior absorção de nitrogênio. Uma outra coisa, se não tem nutrientes disponíveis, por exemplo, eu estou falando de nitrogênio aqui, mas isso serve para todos. Então, se tem mais fotossíntese, mas se ao mesmo tempo a planta não consegue aumentar a absorção de cálcio, potássio, magnésio, nitrogênio, por aí vai, então isso significa que o crescimento dela não vai ser aumentado também. E se o crescimento não é aumentado, isso significa que os drenos não vão aumentar as suas atividades. Né? Então, por exemplo, a raiz ela não vai ser estimulada a crescer, a parte aérea também não vai ser estimulada, então a coisa toda vai, digamos assim, não adiantou ter aumento de fotossíntese. E aí o que acontece na planta? Faz mais fotossíntese, acumula mais açúcares nas folhas, principalmente, mas esses açúcares não conseguem sair dos drenos, aliás, não conseguem sair das fontes, que são as folhas, para os drenos. Estou colocando aqui aí o exemplo de raiz, né? E aí o que isso provoca? Acúmulo de açúcar nas folhas tem uma tendência, tem diversos trabalhos mostrando isso, que excesso de açúcares inibe fotossíntese. Então, não adiantou nada, né, em outras palavras, aumentar o nível de CO2 da atmosfera, porque vai estimular a fotossíntese até um determinado período. Se a planta não consegue utilizar o açúcar, então a própria fotossíntese vai ser inibida pelo acúmulo de açúcar. Ou seja, vai ter uma faixa de equilíbrio que vai depender da utilização dos drenos. Se o dreno não está utilizando, o açúcar vai tender a se acumular. E açúcar acumulado ainda traz um outro problema, que é o de atrair herbívoros, tá? Um inseto sugador ou um herbívoro, quer seja inseto ou animal, por exemplo, ele vai dizer, poxa, tem muito alimento ali para mim, aquela folha é muito rica em açúcar. Então, aí, às vezes, a planta acaba até sofrendo mais, né, do que aumentando, tá? Então, só para a gente ver como a coisa é complicada, né, quando a gente comenta sobre alterações climáticas. Né, eu vou finalizar igual eu finalizei da outra vez, né? A gente sabe que alguma coisa vai acontecer, mas exatamente o que vai acontecer não dá para prever, tá? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para comentar sobre a revisão desses 3 assuntos, né, que tem lá nas videoaulas. Hoje mesmo eu vou colocar um questionário, né, e aí vocês, se possível, já vão adiantando aí, que aí eu já vou corrigindo para a gente já iniciar a terceira parte da disciplina, né? Que aí daqui a pouco o semestre termina, fica aquela correria toda, né? E a coisa complica. Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui. Tudo ok? Bom, já que. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Tudo ok, beleza, então. Então, vou encerrar aqui a gravação. Daqui a pouco eu coloco esse vídeo lá para quem perdeu, para quem quiser rever, né? Até porque eu acabo perguntando muita coisa na prova baseado na minha revisão, né? Então, vocês dão uma olhada lá.